Pronto. Gente, primeira coisa, eu sei que várias pessoas entraram sem estar participando do grupo, sem estar inscrito. Alguns me pediram e eu nem averiguei quem era, confiando. Outras pessoas é porque eu coloquei em grupos, mesmo sabendo que tem pessoas que não estão inscritas, não tem problema. Mas eu peço que todos aqueles que queiram participar e que estejam aqui e não estejam inscritos, que façam a inscrição, tá bom? Como? cursos.gmail.com, tá bom? Vamos lá, gente, olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. Estamos aqui com 81 links. Pegando, tem alguns com 3, já passamos 100 pessoas lá. Mas aqui, com 150 mais ou menos. Isso aqui é uma coisa linda. E Bezerra Hashem, isso vai crescer, crescer. Aliás, gente, eu tô vendo o Guilherme Dias entrar agora, o capitão Guilherme, que é piloto. Você tem que conhecer o Márcio também, viu? Não sei se o Márcio está aqui. Você conhece ele? Também piloto. Faz parte aqui também. Guilherme e outras pessoas que me pediram o link agora porque não estão nos grupos, me avisa depois, por favor, pelo WhatsApp, tá bom? Para eu colocar no grupo. Que mais? Outro aviso. Sim, eu acabei de receber uma notícia maravilhosa. A cara da Magda. Tipo, ufa, né? Depois de tanta gente malvada querendo desmerecer o nosso trabalho de uma forma insana. De repente eu fui marcado numa matéria, simplesmente nós saímos na National Geographic hoje, sabiam? Uma matéria falando sobre os Guiurim, retorno, conversões que nós fizemos lá com vocês. E quem fez o... E eu fiquei bobo, eu falei assim, mas... Ribono shel olam, Senhor do Universo, como assim? De onde veio isso? Felipe Goifman, o fotógrafo que esteve com a gente em Purim, fez um texto maravilhoso e fortíssimo. Eu falei, Kadosh Baruch Hu é infalível. Infalível, porque justo hoje, e saiu um texto desses, e não a meu respeito, ao respeito de todos nós. É muito gigante, mas é muito, e justo hoje. Muito, é incrível, né? Quer dizer, é crível. Não tem incrível, é crível. Então eu vou compartilhar isso, se Deus quiser, amanhã. Hoje eu compartilhei um post muito importante com o gigante Rabino Adin Steinsaltz. Quem puder dar uma olhada e compartilha no Sinagoga Sem Fronteiras, comenta. E amanhã vamos soltar a todo vapor esse post e mais uma vez fortalecer o nosso trabalho. O Felipe, eu mandei o link para ele e falei que ele era hoje nosso convidado de honra. Se alguém ver ele por aqui, avisa, tá? Se alguém ver ele por aqui, avisa. Vamos lá, vamos começar o nosso estudo, então. Primeiro eu queria ver vocês, olha quanta gente tem aqui. Seu Baruch! Todo mundo conhece Seu Baruch, não é, gente? Vamos falar, vamos todo mundo levantar para o Seu Baruch, Dona Luzia? Seu Baruch! Cadê seu João? Tá aqui? O Rav Yohanan tá aqui também? Alguém tá vendo ele aqui? Se alguém ver ele, me avisem. Também é outro que merece um cavalo gigantesco. Bom, vamos lá, vamos começar o estudo. Gente, que coisa maravilhosa. 90 lá. 90 links, quer dizer o quê? 120 pessoas, 130 pessoas? Ai, que coisa mais linda. Que coisa linda. Eu acho que daqui a pouco eu vou chorar de alegria de todo esse...
Meu Deus do céu, como Deus é grande. Como Deus é grande, infinito. Que poder, que poder. É o melhor roteirista do universo. Vamos chorar, Alecrides? Eu pensei o mesmo, vários outros. É o melhor roteirista do universo. Meu Deus do céu. Uau, 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 uau. Vamos lá. Bereshit. Nós falamos no nosso estudo passado, eu trouxe um midrash para vocês que é não pode falhar a Goia tem a unha. Nós falamos na aula passada sobre o midrash que revoluciona completamente a forma de compreendermos a relação do homem com o eterno e do homem com a sua missão aqui nessa realidade. Aquele midrash que fala a respeito da criação da lua e do sol, e que o eterno então falou o quê? Eu vou diminuir a lua está reclamando, a lua foi lá e questionou o eterno, e aí o que o eterno pediu? Falou, a lua tem razão. Eu errei. Aí não assisti essa aula. Me pede o link que eu mando depois. Muita gente não assistiu essa, porque é de outros grupos. Eu errei. Entre aspas, gente. E aí, de acordo com aquele midrash, a oferenda de Rosh Chodesh, do início do mês, seria uma capará, seria uma expiação que nós fazemos pelo que o Criador fez, entre aspas, de errado com a lua. Qual é o sentido real de tudo isso? Cadê Jaque? Qual é o sentido real de tudo isso? O sentido real de tudo isso é que, de acordo com essa visão dos nossos sábios, Kadosh Baruch Hu criou essa realidade incompleta, ou seja, com erros, para quê? Para que nós possamos ter o que fazer aqui. Vocês já viram aquelas revistinhas lá de cruzadinha? Na página final tem as soluções, não tem? Já pensou se a revista viesse inteira com as cruzadinhas, com as soluções, quer dizer? Qual ia ser a graça? Ou caça-palavras? Tem alguns caça-palavras que trazem algumas respostas, né? Imagina que viessem todas as respostas no caça-palavras. Você olha a resposta atrás, aí você faz. Eu tirei nota 10. Parabéns para você, seu tonto. Tirou nota 10. Qual é a graça? A graça é a gente ter que se esforçar. Eu tirei nota 5. Rapaz, você cresceu. Na próxima vez você vai se esforçar mais, vai tirar, você cresceu. Você realizou. Então o que esse Midrash traz é algo muito grande. Aí eu vejo muitas pessoas falarem assim, é porque os judeus têm sucesso, porque o judeu tem a bênção de Abrão. Mas o que é a bênção de Abrão? A pessoa acha que a gente tem um DNA, e esse DNA vai fazer brotar livro na sua prateleira, e aí você vai ler tudo, vai entender tudo, porque o seu DNA é da bênção de Abrão. E você vai ganhar muito dinheiro, porque você tem a bênção de Abrão. Aí o cara quer se converter, por quê? Ele não quer mais esperar para ganhar a bênção no mundo vindouro, ele quer ganhar nesse. Quero ser judeu, para ganhar a bênção já. Eu falo, meu Deus do céu, essas pessoas não têm noção que realmente, graças a Deus, com todas as dificuldades, nós somos um povo abençoado, muito abençoado. Estatisticamente, a gente não tem como refutar, pode falar o que quiser.
Estatisticamente, um povo que detém 25% dos prêmios Nobel, sendo 0,03 da humanidade, é estatístico isso. Ano passado fizeram lá nos Estados Unidos uma pesquisa para saber qual é o grupo religioso com maior nível educacional do planeta. Qual foi? Judeus. Por quê? A bênção de Abraão. Vamos agora fazer a bênção dos 238 pastores e passar pelo sal e retorcer a blusa. Vamos amarrar as camisas, desamarrar os nós das camisas para receber a bênção de Abraão. A prosperidade para você participar da reunião dos empresários. Para você... Gente, a bênção de Abraão existe, claro que existe. Mas é uma bênção que é transmitida através de uma perspectiva específica. Uma visão de mundo específica, uma forma de lidar com a realidade específica, forte, ousada, corajosa, culta, edificante, questionadora, sagrada. É claro, se você desenvolver esse caráter através desses valores que são ensinados nesses textos, você vai ter a bênção, meu filho. E essa perspectiva de Rahamim é isso. Gente, por favor, vocês estão me deixando com inveja. Os caras estão olhando o quadro e falando assim, ai, quem escreve lá escreve muito bonito. Aí o outro, sim, é verdade. Quem foi? Foi o Vádia? Cadê o Vádia? Ah, você está sendo elogiado aqui, viu? Parabéns, palmas pro Vádia. Eu quero apresentar uma pessoa importantíssima aqui para vocês. Vem cá. Eu estou extremamente feliz de conhecer. É o Menezes. Menezes é o fundador dessa comunidade, não é? Menezes está indo para Israel quando? Dia 10 de dezembro. Dia 10 de dezembro com a família, para fazer o Giur ali. Passar um ano. Olha que maravilha. E eu vi as fotos aí que o pessoal me mostrou. Começou tudo no seu apartamento, é isso? Foi. Começou no apartamento. Quase e hoje foi despejado. Quase foi despejado pela família. Pela família? Não, pelo condomínio. Olha que coisa linda. Quanto tempo começou? Mas vai fazer 4 anos. 4 anos. E hoje eles têm uma sede aqui que maravilha. Que Kadosh Baruch Hu abençoe você, a sua família, a comunidade. E que Bezerra Hashem cresça Obrigado. Ale lemala ale. Benadam ale lemala ale. Suba, suba. Fantástico isso, fantástico. Então é esse viés, essa ousadia. Existe uma expressão no Talmud que eu adoro, se chama Azut Dikdushá. Eu vou traduzir de forma popular, tá? Sagrada cara de pau. É uma cara de pau sagrada. Agora eu vou traduzir um pouco mais sagradamente. É uma santa ousadia. Existe algo na ousadia, ou melhor, existe uma aplicação extremamente positiva para a ousadia. Onde é que você, o Menezes, o que é Menezes? É sargento, o que tem sargento? Sargento. Onde é que você teve a ousadia de fazer isso aqui? É uma ousadia, é um sonho. E está indo para Israel agora, vai realizar outros sonhos. Bezerra Hashem vai ajudar todo o movimento de lá. Ah, vai. É ousadia. Tem gente que acha que não, que a gente ser um bom judeu é ser obediente, bonzinho e dar a contribuição mensal para a sinagoga. Rezar é nada. Azut Dikdushá, sagrada
ousadia. Vamos lá. Ai, ai, ai. Capítulo Aleph, Perek Aleph, Pasuk Kaf Vav, versículo 26. Vayomer Elohim, Naase Adam, Betzalmenu, Kidmutenu. A gente vai aprender a ler a Torá aqui. Você já tem Torá, agora precisa aprender a ler. Vayomer Elohim, Naase Adam, Betzalmenu, Kidmutenu, Veirdu, Vidgatayam, Uvaofa Shamayim, Uva behema, uvcholaretz, uvcholaremes, uvcholaremes, haromesalaretz. O que é isso? São os sinais da pontuação da leitura. Para que tem esses sinais? Gente, na Torá, aqui no livro, tem os sinais para a gente saber o ritmo. Lá no rolo, que está lá no Aron HaKodesh, não tem os sinais. Como é que faz? Tem que decorar. Vai decorar isso aí. Tem gente que decora, tem gente que não. O Rabino Amsalem, Shlita, pelo que eu vi de verdade mesmo, ele sabe a Torá inteira de cor. Pelo que eu percebi é isso. Gente, eu via ele corrigindo quem estava lendo na Torá. O Cício viu. Não, parecia ele corrigia o detalhe do detalhe de quem estava lendo. E ele assim, não é isso, é assim. Certo? Agora, o que acontece? Não é todo mundo que lembra o ritmo inteiro. Ele corrigiu o Davi que estava com tecuna, é isso mesmo. Ai, a história, começa a virar história, todo mundo lembra, isso aqui é lindo. Então, o que acontece com as pessoas que não sabem de cor? Fica alguém do lado passando cola. Como é que você passa cola? Fazendo sinais. Eu ensinei o pessoal lá em João Pessoa. Aí eu li a Paraxá e ficou o Fernando do lado fazendo sinais. Foi divertido. E falou Elohim, façamos um homem Betzalmenu. Que palavra mais difícil de traduzir. Ah, meu filho, traduz logo igual todo mundo, a nossa imagem e semelhança. Eu não. Se eu fosse fazer igual todo mundo, estaria dando aula para as criancinhas na escola. O que não é ruim. Sim. Eu estaria só fazendo isso. O que é Tselem? Tselem, por exemplo, existe lugar na Torá, por exemplo, quando fala da estátua do Nabucodonosor, se não me engano, chama aquilo de Tselem. É uma forma, é uma imagem, ok. Tzel. Tudo bem que não tem um memo, mas a palavra tzel é sombra. Também é um contorno, né? Façamos o homem a nossa imagem kidmutenu. Dmut é mais fácil, parece a palavra domé. Domé é semelhante. A nossa imagem e a nossa semelhança. Ah, meus amigos, isso aí. Esse aqui, eu sempre achei, até que eu comecei a participar da Sinagoga Sem Fronteiras. Tem gente que deve achar que eu tô... Como assim, Tamar? Voltou pro começo. Tamar, você é desse grupo? Ah, eu misturei todo mundo, não é que eu voltei pro começo. Esse aqui é um curso. Esse aqui é o combo Jerusalém. Certo? Esse é o Jerusalém. Não, esse é o Zera. Zera 2. A gente não estava aqui? A gente estava em Noé? Então essa é a tua turma, mas aí eu abri para todo mundo. Eu quero abrir tudo para todo mundo agora. Por que não? Tem alguma coisa de ruim? Não. Esse aqui, para mim, antes de participar da sinagoga, não é antes de participar da sinagoga, isso é mentira. Antes de começar a dar as aulas, era um dos versículos mais difíceis para mim compreender. Minha mãe aqui, vamos ver se ela vê agora.
Ela não entendeu. O que significa façamos... Esse é o Combo Yerushalayim, é isso mesmo. O que significa façamos o homem à nossa imagem e semelhança? Vários irmãos cristãos, por exemplo, falam... Ah, tá vendo? Quem está falando aqui? Falam Jesus, Espírito Santo. Eu falo não. Eu não preciso chegar tanto. Mas assim, o que eu acho interessante eu colocar aqui é que não é que isso me incomodava porque o cristão fala isso. Não, claro que não é por isso. É porque eu não entendia, poxa. Ah, mas como não entendia? O Rashi já explica que os reis, a gente fala em linguagem plural com os reis. E como Deus é rei, ele fala em linguagem plural. Só que aqui não é alguém falando com Deus, é Deus falando dele mesmo. Aí tem a ver com aquela época que eu falei. Eu tinha tanta dúvida sobre a Torá quando eu usava chapéu russo e terno polonês. E uma hora eu falei assim, eu não vou mais seguir assim. Eu não vou mais seguir desse jeito. Eu vou por tudo ou nada. Não entendi. Ah, mas Urashi... Gigantesco Urashi, mas Urashi comia, eu não me alimentava. Eu também tenho que comer. O Urashi não pode respirar por mim e o Urashi não pode pensar por mim. Se o que ele propôs não me serve, o que eu vou fazer? É porque eu quero fé verdadeira. Aí um dia... me veio algo muito simples. Que eu já falei aqui, mas falo de novo. O que quer dizer Elohim? O que quer dizer Elohim? Hã? Deus. Deuses. Salmo, cadê o meu Tanar? Bom, tudo bem. Tem um salmo que diz... Deus, juízes... Boa! É Deus, é juiz, é anjo. A palavra Elohim é derivada da palavra El. E El aparece algumas vezes na Torá, significa poder. Então, quando a gente vê que Elohim criou o mundo, eu não estou vendo o nome de ninguém, eu só vejo o tetragrama no capítulo 2. No capítulo 1 inteiro, a gente só vê a palavra Elohim. Por que eu tenho que dizer que lá está se referindo ao Eterno? Se várias vezes a gente vai ver essa palavra sendo usada para diversas outras criaturas. Exemplo, Moisés. Quando Moisés fala assim, meu Deus, eu não sei falar. Manda outro. Quem era o outro que ele queria? Aharon, o irmão dele. O que Hashem falou? Vai fundo. Ele será a sua boca e você será para ele por Elohim. Ah, Moisés vai ser o Deus de Aharon? Não. Você será aquele que vai guiá-lo. Você será a força dele. Ah, isso é interpretação. É nada. Isso aí é texto. Tem uma história, talvez alguém aqui consegue me lembrar, tá? Uma história de Gideon. Se eu não me engano, ali está escrito claramente, chama o anjo de Elohim. O anjo. Tem uma história muito mais fresca na nossa cuca. Gente, saiu 3 de uma vez. Será que esse assunto ofendeu alguém? Saiu 3. Estava 106, foi para 103. Pode ser.
Yaakov lutou com quem? Ah, não foi com Deus, não? Está escrito o quê? O Yaakov falou, olha, eu não morri, apesar de ter visto Elohim face a face. Então, o que é isso? Era Deus? Não. Elohim pode ser uma referência ao eterno. Elohim pode ser anjo. Igual a gente viu na Parashat de Noah. Vocês não viram essa Parashat de Noah ainda, né? Comigo. É fantástico. Vocês vão pirar nessa história aí. Os juízes, está escrito... Quando você comprar um servo hebreu, 6 anos trabalhará. E no 7º ano ele ficará livre. Agora, se o servo disser, eu amei o meu dono, a mulher e meus filhos, eu não quero ir embora. O patrão vai levar ele até Elohim, e Elohim vão furar a orelha dele. O que quer dizer isso? Era tipo um terreiro assim que vai incorporar Elohim e vai furar a orelha dele? Não. O que era Elohim? Juízes. Juízes. Por que os juízes na Torá são chamados Elohim? Eles são o poder, não é o executivo, mas é o poder que move o executivo. É um poder. Então me veio em mente, com a minha mente, graças a Deus, livre do condicionamento e ao mesmo tempo buscando a verdade. Eu falei, por que aqui Elohim não é anjo? Hashem, que também faz parte desse, entre aspas, né? Que também faz parte, porque ele não faz parte de nada, ele é o todo. Mas Hashem, que também é chamado de Elohim, junto com os anjos. Aí eu tive um outro pensamento relacionado com isso. Como se fala anjo? Quem sabe aqui como se fala anjo? Malar. Malar. Ó, como é que se escreve malar? Cadê a caneta? Não tem? Aqui o problema acho que vai ficar invertido só, né? Não tem problema. Se não tem, não tem. Presta atenção. Eu acho isso aqui uma descoberta fantástica. Eu fiquei impressionado com isso. Fiquei impressionado. Em hebraico, gente, em geral, as palavras você descobre o sentido mais profundo delas, procurando a relação que elas têm com outras palavras. Eu falava, malar, o que é malar? Eu não sei. Uma vez eu vi um rabino, não tem nada a ver com rei. Melech não tem Aleph, malar tem Aleph. Eu vi um rabino falando uma heresia de verdade mesmo. Eu falei, o que é malar? Quando eu dei uma palestra lá em São Paulo, em Shavuot. Ele falou, malar, dizem os arqueólogos que é o nome de um deus da Babilônia. Eu falei, meu filho, sai desse imprensado que não te pertence. Aí eu pensei, você pode apagar aqui? Eles vão falar, tá vendo? Ele ficou com ciúme que ele falou que era... Preste atenção. E, gente, eu não estou afirmando que é isso, tá? É a minha percepção que eu quero compartilhar com vocês. Eu vou escrever em... Ah, não, deixa. Eu vou escrever em letra de mão mesmo. Tá bonito. Aqui, ó, malar. É meio ruim. Malar. Obrigado, Thiago. Agora, o que acontece se eu mantiver o Shoresh? Eu vou manter, ó. Isso aqui é o Rafa, é a mesma letra. E vou colocar o rei aqui.
que vira? Hã? Melachá. O que quer dizer melachá? Trabalho, obra. O que seria um malach, então? Obreiro. Ah, se o malach é um obreiro, então ele fez parte do quê? Da criação. Um trabalhador, um obreiro, malach. Onde aparece essa palavra melachá? No próprio texto. Yom HaShishi, vaychol hashamayim ve'haaretz vechol tzevam, vaychal Elohim bayom hashvi'i, melachto, sua obra que criou. Pronto. Certo? Ah, mas como é que você sabe que tinha anjo já? Ué, meu filho, segue um pouquinho a história e você vai ver que quando o Kadosh Baruch Hu quis impedir a passagem de Adão e Havá, quando eles já tinham sido expelidos, o que ele colocou ali? O Tzahal? Colocou segurança? Não, ele colocou os querubins. Querubins são o quê? São anjos. Ah, já existia anjo. Meu amigo, leia Jó. Eu sinto muito no meu coração que os meus irmãos não estudam Tanakh. Aí eles ficam doidos. Ah, a gente quer te matar. Lá em Jó tem um passuco que fala Beron Yachad Korvei Voker, quando as estrelas da manhã estavam cantando, ou seja, quando elas estavam sendo criadas, surgindo, Vayariu Bnei Elohim, os filhos de Elohim estavam lá louvando. Quem são? Os anjos. Aí eu fiquei feliz com essa percepção. Falei, bom, a coisa está meio clara agora. Não preciso dizer que Deus estava falando na linguagem plural com ele mesmo porque ele é rei. Tipo, Deus estava se chamando de Vossa Majestade. Aí eu encontrei algo realmente que me espantou e me deixou muito feliz. Porque tudo isso que eu estou falando até agora, os caras vão falar, você é doido, você está mentindo, você é herege, a gente vai te matar, você. Calma. Aí eu cheguei em algo aqui, plural majestático, com todo respeito, eu não concordo com a história de plural majestático. Aqui, nesse versículo, acho que não tem nada a ver. Aí Mayurashi falou, eu aprendi na Yeshiva isso, eu tinha um rabino que me dava aula de Talmud, o rabino Feigl, que Deus o abençoe, e uma vez ele estava dando aula, Feigl quer dizer passarinho em Yiddish. Ele estava dando aula, aí um aluno chegou e falou assim, não, mas o Rashi disse que a compreensão certa é essa. O rabino Feigl falou assim, e por acaso eu não posso viver porque o Rashi viveu? Quer dizer, eu não posso pensar? Ah, você está desrespeitando o Rashi? Não, claro que não. Eu estou desrespeitando ele se eu achar que ele era um ditador. Aí eu estou desrespeitando ele. Gente, aí eu cheguei em algo que eu falei, meu Deus, que lindo, que lindo, que lindo. Olha só. Aqui na Torá, a gente tem uma tradução feita por um... Eu gosto de provocar. Não, eu gosto de provocar. Feita por um homem que, se tivesse nascido no Brasil, nunca teria feito essa tradução. Porque ele era convertido. No Brasil, ele ia ser Bnei Noach, no máximo. Certo? Quem era esse homem? Vou contar a história desse homem. Gente, prestem atenção aqui, ó. Quase toda a Torá que você pegar, você vai ter aqui do lado de dentro da página a tradução para o aramaico, que não é só uma tradução, é um comentário também. Quem fez essa tradução comentário? Um convertido chamado Onkelos. Onkelos era filho de um general romano, Tito. Não é o Tito que era rei, mas era um general romano. Aí um belo dia, Onkelos chegou para o tio e falou, tio, eu não aguento mais essa vida aqui de milico. Entendeu? Eu quero comércio. Falou, tio, por favor, isso está no Talmud, viu?
Falou, tio, o que eu faço para ficar rico? Quero ficar rico. O tio falou, você quer ficar rico? É ridículo isso, é muito fácil. Você vai lá, viaja pelo mundo, o mundo é grande. Você encontra alguma mercadoria? Já respondo, André Luiz, a sua pergunta é importante. Qual a época? Eu diria que é antes de Rabi Akiva, tá? Ano 100, não sei exatamente, mas é uns 2000 anos atrás. Você vai a algum país que você vai encontrar uma mercadoria que lá é muito cara. Aí você fala assim, agora eu vou procurar outro país onde aquela mercadoria é barata. É pronto. Por falar nisso aqui em Vitória, o que é barato para eu levar para São Paulo vender? Ah, nada, é? E pronto. E vamos fazer isso. Ele falou, tá bom, eu vou. Um que a Luz começou a viajar pelo mundo, tarará, tarará, deve ter vendido Matuta, deve ter vendido Matuta em São Paulo, deve ter vendido Treloso, deve ter vendido, etc. Mezuzá na Paraíba, e assim por diante. Um belo dia, ele voltou para o tio e falou, meu tio, eu encontrei um artigo que está muito barato, mas um dia tu vai ter que pagar R$7.500 para se converter no xing-ling desse artigo aí, no liberal. Que artigo é esse? Falou, conversão para o judaísmo. Falou, eu já vi hoje, esse negócio de judeu aí é desprezado, ninguém quer esse negócio aí. Quanto custa a conversão? O que é conversão? Vai lá que é de graça. Faz seguro de vida ainda, se se converter. Eles vão querer te matar, vão querer acabar com você. Mas um dia, meu tio, um dia a conversão vai ser muito difícil. E eu quero esse artigo aí. Pegou e foi embora, desapareceu. O tio falou, mas que besteira, o quê? É coisa de moleque. Isso aí é judeu de Facebook. Vai colocar kippah na cabeça, vai colocar o nome Yosef Ben Avraham e pronto, acabou. Daqui a pouco ele muda de perfil, vai colocar a bucharia lá. Né? Então, tá bem. Passou um tempo, o tio, cadê o sobrinho? Sumiu. Começou a mandar procurar. Até que um dia chegaram os soldados e falaram, Tito, o seu sobrinho virou judeu, tá numa yeshiva. O que é yeshiva? É um lugar que os caras ficam balançando, assim, não sei. Parece negócio de sessão de descarrega. Fica balançando. Falou yeshiva, mandou os sobrinhos ali, mandou os soldados ali. Chegaram os soldados, falaram para ele, vambora, o seu tio tá te pegando. Ele falou assim, peraí. Aí foi beijar Mezuzá. Deixa eu beijar isso aqui. Aí falaram, mas que desgraça é essa aí que você tá beijando, meu filho? Ele falou, não, isso aqui eu vou te explicar. Como é que funciona um rei com seus súditos? Quem é que guarda a porta? É o rei ou é o súdito? Falaram, é o súdito. O rei fica dentro, falou, aqui com os judeus é diferente. Aqui a chapa é quente. Aqui o rei fica na porta. Mezuzá simboliza a presença de Deus, guardando a casa. E o súdito fica lá dentro. Não, desculpa. E o povão fica lá dentro, protegido. Os soldados falaram, rapaz, que rei legal é esse? A gente quer participar. Ficaram, se converteram. Era barato. Aí o rei falou, desgraça, cadê meu sobrinho? Mandou outro batalhão. Aí o outro batalhão, mesma coisa. Foi tirar, não, peraí. Segurando a Torá. Ele falou, mas que desgraça é essa? Aí ele falou, não, deixa eu te explicar. Você sabe o que quer dizer, como fala Torá em aramaico? Falou, não? Oraita. Por isso, quando a gente fala que tem uma lei rabínica, de Rabanan, dos rabinos. Quando fala de Oraita, quer dizer uma lei da Torá. É tipo assim, tal coisa é federal. Entendeu? Aí ele falou, Oraita quer dizer luz. Por quê? Porque a Torá é a luz que ilumina o nosso caminho. Agora uma pergunta para vocês, soldados queridos. Quando vocês saem na rua de noite, de madrugada, quem é que fica na frente lá com a lanterna? É o rei
ou são súditos? Eles falaram, são súditos. Eles falaram, para a gente é diferente. Para a gente é o rei que fica iluminando com a Torá e a gente vai atrás. Rapaz, gostamos desse negócio, desse rei aí. Ficou o batalhão. Terceiro batalhão, ele mandou soldados surdos. Mas acho que ele falava em Libras também. E convenceu. E ele desistiu do Onkelos. História linda. E ele se tornou um homem tão sábio que a tradução que ele fez... Olha aquilo que a gente falou de dialogar com o mundo. A gente tem que aprender a dialogar com o mundo. A tradução dele para o aramaico, que é uma tradução com interpretação, está em quase todas as Torás impressas. Tem 2 que ninguém tira. Rashi e Onkelos. No Brasil não ia ter Onkelos. Ele ia ser Bnei Noach. Com todo respeito, não tenho nada contra. Mas perdeu um Onkelos. Tudo bem, vejam que sutil que é o Onkelos, que coisa mais interessante. Assim. Vaiomer Elohim naaseh Adam betzalmenu kidmutenu, e falou Elohim, façamos um homem à nossa imagem e semelhança. Já está escrito façamos, porque ele está falando com o outro. E o que é imagem? O que é semelhança? Ah não, imagem é o poder mental e semelhança é o poder emocional. Meu amigo, estou falando de imagem. Vai me enganar, não é abstrato, para! Como é que Onkelos traduz isso? Va amar Adonai, e falou Deus. Eu não vou distorcer o que ele falou. Na'avid inasha betzalmena kidmutana. Isso é aramaico. Façamos um homem à nossa imagem e semelhança. Veishletun benunei amar. E eles dominarão os peixes do mar, o ve'ofa de Ishmaia, e as aves dos céus, o viveira e no gado, em toda a terra, em todo aquele que rasteja sobre a terra. Até aqui, nada de novo. Aqui agora ele vai para o 27. O que está no 27 aqui em hebraico? E criou Elohim o homem à sua imagem, com a imagem de Elohim o criou. Eu garanto para vocês, 99,99999 dos rabinos não sabem disso aqui. Qual que é o problema disso? O problema é que se torna um trecho extremamente incompreensível, duvidoso, e você não tem resposta. Incomoda isso. Me incomodava. Esse é o problema. Olha como ele traduz aqui, o 27. Uvra Adonai Yad Adam Betzalmeh, e criou Adonai, o homem, a sua imagem, Betzelem Elahim, a imagem dos anjos os criou. Porque aqui ele já não traduz como Adonai, ele traduz como Elahim. Gênesis inteiro, ele traduz Elohim como Adonai. E aqui, quando ele repete que ele criou a sua imagem, a imagem de, ele fala Elahim. A imagem de Elohim, e não Adonai. Quer dizer que aqui é claramente o quê? Uma referência aos anjos. Dechar venukva berayat hon. Macho e fêmea os criou. Primeiro lugar, para as pessoas que ficavam apavorados. Ah, é a Jaque, viu, gente? Não se preocupe. Alguém achando que eu vou ser abduzido agora, de repente. Ou que é a oposição que me mandou me gravar aqui, me filmar. Para quem ficava apavorado porque não entende, porque a Trindade não é a Trindade, eu acho que está aqui. Eu acho que é um tanto quanto simples. Primeira coisa. Agora, do ponto de vista... e também para aquele que mesmo sem Trindade ficava só incomodado. Mas o que está falando no plural, meu Deus? Era eu era assim. Aí, vamos passar essa parte rápido então. Vamos para a parte da cobra que fala que é mais fácil.
Eu não entendo uma fé dessa. A pessoa fica sem fé. Eu acho. Agora, o ponto que eu acho que é o mais importante é o seguinte. É um tema que eu gosto muito. Tem gente que estuda comigo há 20 anos, né, Daniel Matos? Por exemplo, que está aqui. Davi, a Priscila. E a gente está estudando Shemot e a gente está falando disso. A gente sempre volta. Porque eu acho que é uma das coisas mais importantes. A minha compreensão, que eu gosto muito de compartilhar, porque eu acredito muito nela, é que o Todo-Poderoso criou o ser mais esquisito que já houve na face do universo. Eita, ser esquisito que somos nós. Nós somos um híbrido de crocodilo com anjo. Somos crocanjos ou anjodilos. Por quê? A nossa parte instintiva, às vezes, é igual um crocodilo. As pessoas agem de uma forma tão primitiva, tão agressiva, tão descontrolada, quando elas não controlam seus instintos. Isso em relação a vontades físicas, apetites, ou ao preenchimento de emoções primitivas, inveja, raiva, e assim por diante. E, por outro lado, nós temos a nossa dimensão mental, psíquica, emocional, memória, intuição. Intuição é um tipo de profecia. Como é que o mesmo ser pode ter essas duas coisas? Como é que o mesmo ser pode se comportar igual um crocodilo ameaçador que quer acabar com o outro e, às vezes, arriscar a própria vida em função de um desconhecido? Ou pode intuir algo, pode ter um sonho com algo que aconteceu exatamente igual no futuro? É uma aposta. Quando fala que nós somos imagem e semelhança de Elohim, é porque está falando que nós temos uma dimensão que se chama Elohim. Traz meu canar, meu amor. Minha filha, por favor, traga meu canar. Baixou. O coronel. Minha filha, por favor. Cadê o presidente? Não precisa. Não precisa. Gente, tem um lugar que a alma é chamada claramente de Elohim. Eu já falei 1000 vezes, quem sabe? A feiticeira de Endor. Nome bom ter essa feiticeira. A feiticeira de Endor, quando chega lá o rei Shaul, ele fala assim: por favor, minha filha, traga para cá o espírito de Shmuel. E ela bate o tambor, coloca a cachaça matuta lá, acende o charutinho, charuto cubano. E aí, de repente, quem aparece? Isso, dança uma hora e, de repente, vem a alma. Vem a alma de quem? Shmuel. E aí, o rei pergunta para ela: minha filha, o que você está vendo? Aí ela fala: Elohim. Eu estou vendo Elohim subirem da terra. Quem era Elohim? Era a alma de quem? Pá! Por isso que eu falo, os caras querem falar de Torá e não estudam Shmuel, como é que vai entender? Tem coisa que você só vai entender no livro de Bereshit se você estudar crônicas. A gente chegou lá, né, gente? Aí, meu Deus, aí quando eu chego lá eu falo: rapaz, então eu acho que eu posso compreender aquele versículo que chama Moisés de Isha Elohim, Tefilá le Moshe, Isha Elohim, Adonai Ma'onata Italano, Bedor Vador, lindo esse salmo que a gente faz em Shabbat. Uma reza de Moshe, o homem Elohim. Ah, não, é homem de Deus, uma figa. É o homem Elohim. Isso a gente viu no outro grupo, quando a gente chegou na história dos Bnei Elohim e Noah.
É o homem Elohim. Como é que ele é o homem Elohim? Ele virou Deus? Não. Ele revelou a dimensão Elohim dele, aqui ainda, montando em cima do crocodilo. Não é que nós somos imagem e semelhança, não. A nossa essência é Elohim. E para mim, eu vou dizer para vocês, sim, e para mim, gente, quem quiser ir tirando foto aí, fazendo silk screen, print screen, faz porque é legal. Ops, perdão. Faz porque é legal. A gente pegar o pessoal dormindo. É mesmo. É muito legal. Teve um print que eu fiz muito bom. Quem era? O Davi e o Silvio. Era o Davi? Os dois na janelinha, um do lado do outro. Parecia que um estava fofocando com o outro. Duas janelinhas assim, muito legal. Tem mais? Oi. O pessoal está com a câmera fechada. Mendanha com a câmera fechada. Você está dando exemplo para toda a sua comunidade. Quer ter Torá, Mendanha? E parabéns pela sua comunidade, viu? Pelo seu trabalho. Você e sua esposa, Nádia. Então, por que eu acho que é tão importante, no final das contas, a compreensão de tudo isso? Porque eu preciso me empoderar. Preciso ter um empoderamento espiritual e falar, eu sou... Eu falar, nós. Daqui a pouco os caras vão me filmar e vão editar o vídeo e vão falar que eu estou... Já falaram hoje que eu disse que eu sou Jeremias. Falaram. Eu tenho o potencial de Elohim. Cada ser humano. E quando a gente compreende que essa passagem está mostrando que nós temos essa dimensão muito mais próxima de nós, que não é uma simples metáfora, você é parecido, não sou parecido nada, eu tenho. Então a gente consegue colocar como meta o quê? A realização desse potencial. É isso. Aí a gente tem isso aqui. Eu não preciso ficar indo para a reunião do AA falar, eu tenho potencial. Repitam. Eu tenho potencial. Eu sou grande. Eu sou grande. Não é isso. Isso aqui é educação. Isso aqui é uma compreensão frontal dos conceitos. E quando eu compreendo isso, eu acho que eu consigo me situar, olha que palavra importante, igual ontem a gente falou de incorporar, me situar dentro da realidade de uma forma adequada, de modo que eu possa cumprir o meu papel, a minha função, a minha meta, o meu potencial dentro dessa realidade. Nós somos Elohim. E nós podemos. Yes, we can. Agora, é perigoso esse Elohim, viu? Ai, como é perigoso ter um crocodilo sendo dirigido por um anjo. É perigoso. Então ele vai ter que optar. Ou você vai ser mais Elohim do que crocodilo, e aí você vai poder viver para sempre. Ou se você quiser ser um Elohim em cima de um crocodilo, você não vai poder viver para sempre. Porque o estrago que você pode fazer é muito grande. Qual você prefere? Árvore do bem e do mal ou árvore da vida? Este é o próximo episódio do nosso estudo. Silvano Warszawski. Pois não. Rabino, Você vai ter que essa falar primeira muito alto. criação... Tá escutando? Será que Tá eu tô sem escutando? volume? Aí eu tô sem volume, não. Eu tava sem volume também. Peraí. Fala de novo, Silvano. Rabino, nessa primeira criação, Adam Rishon foi criado em meio físico também? É o que está escrito que é meio físico. Físico também.
Agora, então, qual seria a diferença de Adam Rishon e Adam Kadmon no final? Ah, isso aí é viagem. Viagem astral. Não, mas não tem duas criações aqui na Torá? Duas criações. A gente vai chegar na segunda, mas de acordo com o Rashi, aí eu concordo, eu acho que é a compreensão mais simples. O primeiro momento que fala sobre Adão está falando de uma forma genérica. Olha, Deus criou o humano. A segunda vez especifica, está contando de novo como foi com mais detalhes. É o mesmo. De acordo com Sforno, que foi um rabino italiano, muito antes da teoria da evolução, muito antes, ele fala que a primeira criação foi a criação da espécie humana. O corpo, por isso tinha macho e fêmea. Então ele criou logo uns 50 mil, sei lá, e jogou lá. Estava prontinho para eles receberem o upgrade. E Adão e Havá, aquele Adão e Eva específico, é um casal que ele tirou e que é o upgrade. Lá ele diz que são duas criações. E isso harmoniza também com as perspectivas evolucionistas, que realmente houve primeiro a espécie humana, depois os o intelecto, macacoides, ou algo do tipo, e depois o upgrade. Tiago Souza. O Cício sempre pede. A Tamara. Fala, Tiago. Qual a possibilidade... Alto. Tá ouvindo? Tô. Qual a possibilidade dos anjos mencionados na criação? Só um minutinho. Você vai ter que falar bem mais alto. Só um minutinho. Que música é essa? Alguém tá ouvindo música? Isso aqui é interferência. Tá ouvindo agora? Samba aí. Peraí, deixa eu ver se não sou eu que tô com alguma página aberta. Peraí. Não é possível. Eu não. Eu tô ouvindo samba. O que é isso aqui? Ah! Abraham Fried. O YouTube tá ligado. Eu tô ouvindo samba. Abraham Fried tá muito moderninho pro meu gosto. Fala, pode falar. Tá ouvindo agora? Sim. Qual a possibilidade dos anjos da criação serem os animais, a terra, o vento? Ah, uma vez um rabino amigo meu lá em São Paulo, ele me mostrou um livro escrito por um pastor evangélico e que o pastor falava isso. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, era o eterno, falando com todos os elementos. Então, assim, ó, cachorro, vaca, boi, o homem vai ter a nossa imagem, viu? Vai ter dente, vai ter nariz. Anjos, o homem vai ter a nossa imagem, vai ter pensamento, vai ter intuição. Sei lá. Sei não. Sisu besimcho, besimchat Torah, outro Ramon da Torah. Sisu besimcho. Fala, Sisu. Tem um rapaz aqui que parece um pouco você, ele me lembra você, tem umas peotas bem grandes. Quando você deixar a peota, você vai ficar parecido. Vem, ele não parece. Tá vendo aí? Onipresente, eu tô até... Olha como ele sorri. É o mesmo sorriso, sorri com o olho assim. Aí, Tem Rabino. em todo canto, até aqui. Cício tá até aqui em Brasília. Em Brasília não, Vitória. Fala, Cício. Tá ouvindo direitinho? Tá ouvindo? Se você falar mais baixo, eu ouço melhor. Peraí. Fala. Deus não seria poderoso o suficiente para não precisar dos anjos para criar o ser humano? Ou ele seria uma manifestação... Seria poderoso o suficiente para não precisar dos anjos? É isso? Ou ele seria uma manifestação espiritual que chega mais perto de um físico, do poder dele. Sua pergunta é? Boa. Boa, Hugo e Sheila Borges. Esse caso pode explicar a questão de Caim se relacionar com uma mulher que já existia. Também pode explicar. Boa.
Cício, essa questão de anjos tem uma música no Zohar, não é uma música, é um trecho do Zohar que se canta, né? Que é Kadiat Vin. Eu te ensinei essa música lá. Eu te ensinei andando essa música lá em Israel, na época que a gente era companheiro porque era proibido ser namorado. Kadias Vin Israel Veyaskin Besimchas Atoiro bem Ashkena. Quando o povo de Israel senta e se ocupa da alegria da Torá e se esquecem de seus sofrimentos, o Kadosh Baruch Hu, Omer, ele fala lefamalia de lei para o grupo dele. O que famalha parece? Família, né? E são chamados de Benei Elohim, filhos de Elohim. Chazu, vejam. Bonai, Chavivo. Os meus filhos queridos, todo mundo. Chazu, Bonai, Chavivo. Eu vou ensinar essa música para vocês. Vejam os meus filhos queridos. Demishtakhin Betzara Dilon, que se encontram em seu sofrimento, ainda que se encontrem em seu sofrimento, Ve'askin Besimchata Deli, ainda assim se ocupam com a minha felicidade, que é o quê? Que é a Torá. Então é muito interessante como que o Zohar, então, todo mundo vai, Chazu, Bonai, Chavivo. De novo. Chazu, Bonai, Chavivo. Que maravilha, vocês vão aprender essa, todo mundo vai aprender. E depois a gente vai cantar Benadam, Ale. Ai, meu Deus do céu. Benadam. Ale, mala, ale. Já estão aprendendo. Vamos lá, mas vamos encerrar aqui. Então, Cícero, eu acho que tem alguma coisa aqui, talvez incompreendida, talvez incompreendida até porque a gente não para pensar. Mas quando fala das hostes celestiais, quando o Zohar fala nesse sentido, famalha de lei, parece algo mais próximo. Ai. Quando na Paraxá, nessa Paraxá ainda, chama os anjos do quê? Benei Elohim, filhos de Elohim. Ai, não é exato, tá bom, vai, então vamos chegar em Jó. Jó chama os anjos de Benei Elohim. Talvez Mr. Cício, Mr. Joshua, maybe. Talvez. O sentido seja que haja alguma relação de criação mais próxima do que o homem. Não parei para pensar, Ulai. E é interessante pensar nisso. Eu vou pensar nisso. Gente, eu quero fazer Sinagoga Sem Fronteiras. A gente vai fazer a Arvita ainda. E vocês têm que ir para casa. Eles têm que ir para casa, é verdade. Então eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Entrem no National Geographic. Ah, tem outra coisa. Olha, Cláudia, as fotinhos já estão no WhatsApp. Legal. Eu vou mandar o link agora aqui do National Geographic. Vamos agradecer muito o nosso querido Felipe Goifman no post. Vamos compartilhar. E, obviamente, ressaltem o nosso trabalho nos seus comentários. E eu falando, a gente precisa blindar nós mesmos, né? Olha, Kadosh Baruch Hu manda uma dessa aí. National Geographic, hoje! Uau! Maravilhoso. Agora tem outra coisa. Nesse Gadol, um grande milagre. Agora, gente, tem uma coisa aqui. Vocês acham que a gente tem que fazer um grupo com todo mundo que está participando daqui?
O que você acha? Vai ser lindo isso aqui. Eu acho que eu vou fazer assim, então, para não ser injusto. Eu vou criar agora e vou mandar o link pelos comentários. Ei, vocês querem? Eu tô com a garganta com o Bob Esponja é muito bom. Pera aí, vamos fazer assim. Novo grupo. Eu vou mandar o link. A Tamar tá falando, vai ficar confuso. Eu acho que a minha ideia é extinguir os outros grupos. Vamos fazer um grupo com todo mundo. O que vocês acham? Eu acho que é legal. Ah, mas a minha aula é tal dia. Meu amigo, você sabe que é tal dia. E se você quiser entrar no outro dia, entra no outro dia também. Isso é criar uma comunidade. Isso é sem fronteiras. Olha, quantas pessoas já ouviram o que eu falei hoje, mas hoje ouviram uma outra nuance. Ouvir de novo interioriza. Isso é tão bom. Poxa, eu posso todo dia encontrar o povo, posso todo dia estudar. Por que não? E vai ter com a nossa diretora também, daqui a pouco, leitura. Uau! Tá, vamos lá. O que eu tenho que fazer? Adicionar participantes. Aldenir, e Adriano Salgado, e Adriano Alvarenga, e pronto. E Aldrey, e Alexandre Magno. Pronto, 1, 2 e já. Seguinte. Como vai ser o nome desse combo? Zera Israel, não, mas aí... Resgatando os dispersos. Uau, Mercadetes Mitrei Israel. Uau, resgatando... Não é resgatando a palavra. Qual é a palavra? Reunindo, não é? Não é... Vou colocar Mecabetes por enquanto, depois eu mudo. Reunindo os dispersos. Reunião dos dispersos, pronto. Uhul, mais um grupo! Muito feliz. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mandar o link, copiar link. Eu vou falar para ninguém pode colocar ninguém no grupo que não participe dos cursos, tá? Por favor. Então, como é que eu vou mandar isso para vocês agora? Eu vou tentar abrir por aqui o meu WhatsApp. Espera aí, eu vou parar de gravar.